Olá, hoje o nosso tema é Administração e Gestão Pública no Sistema Socioeducativo. Para isso, elaborei uma agenda onde a gente vai estar trazendo aqui o que nós vamos estar discutindo no decorrer da aula. Então, primeiro nós vamos falar sobre conceitos básicos em administração pública, depois falaremos sobre gestão do sistema socioeducativo em Mato Grosso, trazendo a estrutura administrativa do sistema socioeducativo e também falando rapidamente das atribuições dessas unidades administrativas. Falaremos também sobre Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo e, por fim, o PPA e o PTA, que é o Plano Plurianual e o Plano de Trabalho Anual. Vamos lá? Então, vamos começar falando sobre administração pública. O estudo da administração pública, em geral, compreende, desde a sua estrutura e as suas atividades. E para isso devemos entender o que é o conceito do Estado. Sobre o Estado, a qual repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos a serem prestados ao administrado. Vamos ao conceito de administração pública. A administração pública se refere ao aparelho estatal, ou seja, o Estado em si, ao conjunto formado por um governo e seus agentes administrativos e sempre regulado por um ordenamento jurídico, que também pode ser um conjunto das normas, das leis e funções existentes para organizar a administração do Estado em todas as suas instâncias e tem como principal objetivo o interesse público, seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a qual a gente tratará rapidamente a seguir. Então, trago aqui para vocês essa ilustração sobre a administração pública, que foi obtida do site Sabedoria Política. Então, retomando, a administração pública, o que seria? Conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado de exercer as funções determinadas pela Constituição e pelas leis, sempre no interesse da coletividade, ou seja, o interesse público. A administração pública ela deve ser sempre regida por alguns princípios, Dentre eles, a supremacia do interesse público, então o interesse coletivo ele deve prevalecer em todas as suas decisões, indisponibilidade também do interesse público, alguns princípios constitucionais, como a legalidade, então todas as ações da administração pública devem ser pautadas na lei, impessoalidade, então deve ser afastado as questões pessoais em suas decisões, a moralidade, observando sempre os princípios da moral, da ética, publicidade, todos os atos administrativos eles devem ser dados a sua devida publicidade ao coletivo, e sempre observando o princípio da eficiência, que seria fazer mais com menos investimento de recursos, E a sua organização, ela pode ser basicamente de dois tipos. A administração direta, que compreende a divisão dos estados, União e municípios, além do Distrito Federal. Aqui a gente observa que pode ser, por exemplo, os ministérios, as secretarias dos estados, e a administração indireta, que pode ser também dividida entre as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. E também, no caso da União, pela função também das agências reguladoras. E temos também outras atividades paraestatais, que pode ser também entes autônomos, de organizações sociais. Então, como eu disse anteriormente, para a gente falar sobre a administração pública, a gente tem que iniciar sempre pelo conceito de Estado. Então, o conceito de Estado, ele varia segundo alguns ângulos, que pode ser sociológico, político ou condicional. Sobre o ponto de vista sociológico, seria o Estado a corporação dotada de um poder de mando originário. Sobre o aspecto político, é uma comunidade de homens fixada em um território, que seria a região onde esse Estado está fixado, com poder superior de ação, de mando e de coerção. E, por fim, sobre o prisma constitucional, é a pessoa jurídica ali daquele território. Ainda sobre o conceito de Estado, no nosso Código Civil, no artigo 14, ele traz que o Estado é a pessoa jurídica de direito público interno. Como este ente
personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do direito público, como também do direito privado, por exemplo, pela ação do Ministério Público, mantendo sempre a sua única personalidade de direito público. Em relação aos elementos do Estado, então, o que compõe um Estado? O Estado ele é constituído de 3 elementos. O povo, que é o componente humano do Estado, ou seja, as pessoas, a sociedade. O território, a sua própria base física, então seria todo aquele território regional onde esse Estado ele vai emanar o seu poder. E também, por fim, por um governo soberano, que é o elemento condutor do Estado, ou seja, que detém e exerce o poder absoluto. Em relação ao Estado, o Estado possui 3 poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que esses poderes eles são independentes e harmônicos. O que significa isso? Eles atuam de forma independente, porém as suas ações elas devem ser harmônicas entre si e com suas funções reciprocamente indelegáveis. Ou seja, cada poder tem a sua função específica que nós veremos a seguir. E a cada função do poder, ele tem, como eu disse, uma função específica. No caso, o legislativo, ele tem a função normativa, que seria a elaboração das leis. O poder executivo, a conversão da lei em ato individual e concreto, ou seja, a função administrativa do Estado. E o poder judiciário, a aplicação coativa das leis ao litigante, ou seja, a sua função judicial. Como que se organiza o Estado? A nossa federação ela é formada unicamente pelas seguintes entidades estatais, que é a União, né, os estados e o município. A organização ainda do Estado, ela pode ser através de algumas pessoas jurídicas instituídas e autorizadas por lei, como dito anteriormente, que seria através da administração indireta, as autarquias, as fundações e as entidades paraestatais, que são as empresas públicas e sociedade de economia mista. Em relação à estrutura administrativa do Estado, ao conjunto das entidades estatais, como as União, o Estado, os municípios e também o Distrito Federal, mais as demais pessoas jurídicas, né, autorizadas por lei, como eu disse anteriormente, as autarquias, fundações e as entidades paraestatais, a todo esse conjunto nós constituímos o que nós falamos de administração pública. A administração pública, ela pode ter 2 divisores, né? Em sentido instrumental, se divide numa administração centralizada, a qual podemos denominar como administração pública direta, e descentralizada, administração pública indireta. A administração pública direta é a administração mediante a ação dos próprios órgãos do Estado, a qual se confia as tarefas, no caso, as secretarias, os ministérios, e a administração indireta é a transferência de atividades administrativas às pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, como, por exemplo, as autarquias. E ainda pertence à administração direta os poderes legislativo, judiciário e também o próprio executivo, além dos seus respectivos órgãos. Então, a administração indireta, como dito também anteriormente, pode ser uma autarquia, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E o que compõe, então, a administração pública, além de toda essa estrutura? Nós temos os órgãos públicos, que são centros de competência instituídos para o desempenho das funções estatais, através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Uma observação: os órgãos não têm personalidade jurídica nem vontade própria, que são atributos do corpo e não das partes. Temos ainda as autarquias, que é um alongamento do Estado e apresenta-se sempre como uma personalidade jurídica própria e uma organização peculiar, destinada à natureza técnica das funções que se deve executar,
é revestida também de personalidade jurídica de direito público e nunca de direito privado. No direito administrativo, as autarquias é definida como uma entidade administrativa ou econômica com a personalidade jurídica criada e tutelada pelo Estado, que lhe permite ou proporciona recursos patrimoniais próprios e vida autônoma, como auxiliar indireta do serviço público. Em relação à fundação, é uma entidade jurídica sem finalidade lucrativa, destinada à prestação de serviços à coletividade. É criada por meio da constituição de um patrimônio, ou por doação ou através de testamento. Já as empresas públicas são organizações que se destinam a garantir a produção de bens e serviços fundamentais à coletividade, por exemplo, transporte, energia elétrica, combustível, entre outros, sendo autorizada por lei específica e se constitui com capital exclusivamente público, com personalidade jurídica de direito privado. Já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, com a participação do poder público e de particulares, de seu capital e de sua administração. São também criadas para a realização de atividades econômicas ou serviços de interesse coletivo, outorgado ou delegado pelo Estado. E aqui, para finalizar, a organização do Estado, como dito anteriormente, ela pode ser centralizada, no caso, a administração direta, através de suas secretarias, por exemplo, no caso do Poder Executivo, aqui eu trago a Secretaria de Educação, Infraestrutura, Saúde, Segurança Pública, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e dependendo do tipo de administração, se ela for descentralizada, a gente recai na administração indireta, que aí pode ser uma autarquia, uma sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Depois dessa breve explanação sobre conceitos gerais de administração pública, vamos falar um pouco sobre o sistema socioeducativo aqui em Mato Grosso. Atualmente, o sistema socioeducativo em Mato Grosso possui 7 unidades socioeducativas, dentre elas 2 em Cuiabá, uma unidade masculina e uma unidade feminina, uma unidade masculina em Rondonópolis, uma unidade masculina em Barra do Garças, uma unidade masculina em Cáceres, uma unidade masculina em Lucas do Rio Verde, a qual essa unidade está passando por uma reforma em sua estrutura, que ao final será transformada numa unidade de semi-liberdade, a primeira do estado de Mato Grosso. E a unidade de Sinop, que é uma unidade masculina, localizada aqui na região norte do estado. Em relação à estrutura administrativa do sistema socioeducativo, onde está dentro da Secretaria do Estado? Hoje o sistema socioeducativo ele está na Secretaria de Segurança Pública Estadual, SESP, e dentro da Secretaria de Segurança Pública nós estamos localizados na Secretaria Adjunta de Justiça, a qual possuímos uma Superintendência de Administração Socioeducativa, que possui uma Coordenadoria de Segurança Socioeducativa, um núcleo da Escola Estadual de Socioeducação, uma gerência administrativa do sistema socioeducativo, as unidades socioeducativas, que aqui a gente denomina como CASE, que seria Centro de Atendimento Socioeducativo, e também uma Coordenadoria de Atendimento Socioeducativo. Mas, Iberê, o que essas estruturas fazem? A Secretaria Adjunta de Justiça é a pasta dentro da Secretaria de Estado, a qual coordena a política estadual de socioeducação a partir da superintendência, né? Então, o órgão central gestor do sistema se dá através da Superintendência de Administração Socioeducativa, que além de proporcionar a execução da política aqui no Estado, também coordena toda essa estrutura subordinada. Em relação à Coordenadoria de Segurança Socioeducativa, é uma coordenadoria a qual normatiza todos os procedimentos de segurança envolvidos ao atendimento socioeducativo, que possui, atrelado uma gerência de informação e inteligência, onde cuida das informações produzidas pelo sistema, bem como as ações de inteligência dentro do sistema, a gerência de operações especializada socioeducativa, responsável em organizar as ações de segurança especializada, como, por exemplo, transporte, escolta, condução desses
adolescentes em alguma determinada missão ou tarefa, e a Central de Vagas, que é um órgão responsável pela gestão das vagas dentro do sistema socioeducativo. O núcleo da Escola Estadual de Socioeducação é um órgão central, onde é responsável pela formação, como no caso, essa formação que a gente está oportunizando a vocês, né, ingressantes de novos servidores no sistema socioeducativo, é esse núcleo da escola que oportuniza essas formações e capacitações, não apenas aos novos ingressantes, como também aos servidores que já estão aí no sistema socioeducativo. A gerência administrativa responsável em organizar todas as questões administrativas dentro do sistema, como, por exemplo, a demanda, né, das prestações de conta e pedido de diárias, fornecimento de materiais, insumos, todos os itens, né, e materiais necessários para o atendimento socioeducativo dentro das unidades socioeducativas. Os CASES são basicamente o centro onde esses adolescentes ficam internados, que também possui uma estrutura administrativa interna, que seria responsável em oportunizar esse atendimento socioeducativo aos adolescentes internados. E, por último, a Coordenadoria de Atendimento Socioeducativo, que ela é responsável em também normatizar todo o regramento para o atendimento técnico do socioeducativo, né? Então, nessa coordenadoria, juntamente com a Coordenadoria de Segurança, são duas coordenadorias que servem tanto como uma estrutura que normatiza, né, procedimentos, bem como estruturas que prestam consultoria aí aos gestores das unidades. Em relação ao Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, o que é esse Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo? Antes de falar sobre o plano, é interessante contextualizar. No ano de 2006, o CONANDA aprovou uma resolução 119, que regulamentou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, foi a partir dessa resolução que os estados foram obrigados a se organizar a fim de atender à normativa. E em 2012, essa normativa, né, que oportunizou, né, impulsionou a publicação da Lei 12.594, que é a qual, né, regulou de forma definitiva o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo a esses adolescentes em conflito com a lei. Lembrando que essa lei ela foi necessária a fim de complementar, né, os dispositivos já dentro, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente ao atendimento e execução das medidas socioeducativas elencadas no artigo 112. A partir da publicação da lei, o governo do estado de Mato Grosso, em 2012 ainda, editou um decreto 1454 com a finalidade, né, de instituir a comissão intersetorial, que é composta por todos os órgãos de estados envolvidos no atendimento socioeducativo, com a finalidade de promover a articulação interna do Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo. Lembrando que vocês já estudaram, o sistema socioeducativo, ele parte do princípio da incompletude institucional. O que seria isso? O sistema ele é formado por várias entidades que atuam com um único objetivo, ou seja, a implementação das medidas socioeducativas e garantir a esse adolescente todo o seu direito que é previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em 2014, se deu início à elaboração desse plano com a participação dos gestores, né, estaduais envolvidos nas secretarias que participam da comissão intersetorial e também de atores envolvidos no atendimento socioeducativo. Então, qual é a finalidade desse plano? Basicamente, o foco principal é transformar o processo de responsabilização do adolescente num processo com caráter educativo e desenvolvimento da cidadania, com respeito aos seus direitos humanos e objetivando a redução dos diferentes tipos de violência, transformação das medidas socioeducativas aplicadas em instrumentos capazes de alcançar os seus objetivos, que é a reinstituição de direitos, reinserção social,
cultural, profissional, interrompendo assim a trajetória infracional do adolescente. Ou seja, esse plano decenal que foi elaborado para 10 anos, ele basicamente é o quê? Um plano que visa garantir que esse adolescente autor de ato infracional, ele seja responsabilizado, porque a própria medida socioeducativa tem esse caráter, e também o caráter pedagógico, né? Visando o desenvolvimento desse adolescente através da oportunização da cidadania, atividade, esporte, cultura, lazer, educação, profissionalização e sempre quebrando, né, por fim aqui, essa trajetória infracional a qual, por algum descuido na vida desse adolescente, ele acabou infringindo a lei. Ainda sobre o plano decenal, né, do estado de Mato Grosso, ele traz basicamente macro-orientações da construção dos objetivos dos órgãos setoriais, como eu disse, né? Esse plano decenal, ele foi elaborado envolvendo todas as secretarias estaduais e também outras entidades que participam do processo, né, do atendimento socioeducativo aqui no estado. Então, esse plano, ele serve como um guia orientativo na elaboração e desdobramento de seus programas e ações para os próximos anos. Então, esse plano ele foi elaborado com uma vigência aí de 2015 a 2024. Mas, Iberê, por que esse plano ele foi necessário? Primeiro, que ele foi exigido a partir de lei, né? Então, a partir da publicação da lei do SINASE, todos os estados foram obrigados a elaborar esse plano, e também com uma finalidade para que as secretarias de estados insiram nos seus planos de governo todas as atribuições, competências necessárias para o atendimento socioeducativo aqui no nosso estado. Esse plano ele é organizado em princípios e diretrizes, apresenta um diagnóstico situacional do sistema socioeducativo à época da sua elaboração, gestão e também financiamento do sistema socioeducativo. Apesar que esse plano ele foi elaborado em 2014 para vigência em 2015, esse plano ele passa por atualizações, justamente a fim de garantir que nos ciclos de gestão do governo possa estar inserido aí o sistema socioeducativo e assim a gente consiga um melhor atendimento a esse adolescente autor de ato infracional. Ele ainda apresenta alguns eixos, como, por exemplo, gestão do atendimento socioeducativo, qualificação do atendimento socioeducativo, participação cidadã e autônoma dos adolescentes, fortalecimento do sistema de justiça e segurança pública. Lembrando que esses eixos também possuem objetivos, metas, períodos da sua realização e as suas devidas responsabilidades. Convido a vocês a acessarem o site da CESP, na aba de Secretaria Adjunta de Justiça, Sistema Socioeducativo, e fazer a leitura desse plano que ele está disponível no site da CESP. Agora vamos falar sobre o PPA. Como eu disse no início da aula, o PPA é o Plano Plurianual da Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Então, o PPA ele também tem um ciclo, né, de 2020 a 2023, e dentro do PPA da CESP, nós estamos localizados no programa 520, que tem a denominação de Sistema de Atendimento Socioeducativo Mato Grosso, a qual, à época da sua elaboração, foi disponibilizado cerca de 14 milhões de reais para as ações finalísticas no sistema socioeducativo. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês, todo um planejamento, né, toda uma programação de governo envolve um planejamento prévio, né? Então, todas as secretarias de Estado são obrigadas a cada determinado período a apresentar esse planejamento, né, ao gestor máximo do governo, que seria o governador. Uma vez aprovado, é disponibilizado recursos para execução dessas atividades. E no nosso caso, como eu disse, nós temos aí o programa 520. E qual é o objetivo desse programa? O objetivo são, né, na realidade são dois objetivos. Aumentar a capacidade de reinserção social do adolescente autor de ato infracional, em cumprimento de medida socioeducativa de privação e restrição de liberdade, no Centro de Atendimento Socioeducativo do Estado, e
casas de semiliberdade no estado de Mato Grosso, ampliar a capacidade também da atuação dos profissionais do sistema socioeducativo. Então, o objetivo principal é o quê? Evitar que esse adolescente, autor de ato infracional, ele reincida, né, dentro do sistema socioeducativo. Por isso que o principal objetivo é aumentar a capacidade de reinserção social desse adolescente. Porque a gente observa que muitas vezes esse próprio adolescente ele não está inserido socialmente dentro das políticas públicas de Estado. Então, infelizmente, eles cometem atos infracionais e caem dentro do sistema socioeducativo. Então, dentro do sistema é uma oportunidade de reinserir esse adolescente novamente na sociedade. E o outro objetivo, que também não deixa de ser tão importante, que é aí aumentar a capacidade de atuação dos profissionais. Para que a gente possa atuar mais profissionalmente, é interessante também que se tenha investimento nisso. O programa 520 apresentam 5 indicadores. O que seriam esses indicadores? São indicadores que vão dizer para quem está avaliando o programa se esse programa está atingindo o seu objetivo. Então, dentre os 5 indicadores, nós temos a taxa de reingresso do adolescente no sistema, ou seja, a taxa total, número de adolescentes autor de ato infracional atendidos, número de atendimentos realizados ao adolescente autor de ato infracional, taxa de ocupação do sistema socioeducativo e números de projeto do sistema socioeducativo contemplados com recursos externos. Então, a cada ano, a gestão do sistema socioeducativo deve apresentar esses indicadores à Secretaria de Estado, no caso a SESP, para avaliar se o programa está atingindo o seu objetivo que eu falei anteriormente. Ainda sobre o PPA, ele apresenta ações gerais que a cada ano elas são inseridas no próximo slide que eu vou comentar do PTA. Então essas ações são 7. Implantação de projeto estratégico no âmbito do sistema socioeducativo, construção e aparelhamento dos centros de atendimento socioeducativo, modernização do sistema socioeducativo em tecnologia de informação e comunicação, manutenção dos centros de atendimento socioeducativo, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores do sistema socioeducativo, promoção da saúde ocupacional dos servidores do sistema socioeducativo e, por fim, promoção da reinserção social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Mas, Iberê, por que são, então, relacionadas a essas ações? Porque são dentro dessas ações que nós vamos ver a seguir, existem as tarefas. Então, cada tarefa vai ter como objetivo o quê? Realizar essas ações e, a partir da realização dessas ações, nós vamos obter aqueles indicadores e vamos atingir o objetivo principal do programa. Então, só para vocês entenderem de forma bem simples, todo ano as secretarias devem elaborar o seu PTA, que seria Plano de Trabalho Anual, que é elaborado para exercício, né, do ano vigente e sempre alinhado com o PPA. Lembrando que o PPA é um plano de 4 anos e o PTA é um plano anual. E como que ele é, então, organizado? Como eu disse anteriormente, todo plano de trabalho tem as ações, no caso do socioeducativo, são aquelas 7 ações que eu comentei anteriormente. Para cada ação, requerem várias subações, e de cada subação existem as suas etapas ou tarefas, que ao final nós teremos um produto. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, uma ação que o sistema socioeducativo tem no programa 520 é a construção e aparelhamento do centro de atendimento. Então, para eu construir e aparelhar o centro, o que eu preciso fazer? Eu preciso aparelhar o centro de atendimento socioeducativo. Então, nesta subação, nós vamos precisar fazer o quê? Adquirir equipamentos de comunicação e fiscalização. Aqui, no caso, é um exemplo de aparelhamento, mas a gente poderia ter aquisição de ar-condicionado, aquisição de, por exemplo, de armários, cadeiras, computadores. Então, ela entraria nesta ação de construção e aparelhamento. Lembrando que essa aquisição de equipamentos
requer também envolvimento de um processo licitatório, que vocês também estudarão isso a posterior. Então, só vamos adquirir um equipamento se esse equipamento estiver previsto dentro do plano de trabalho e também inserido dentro do PPA. Então, muitas vezes no Estado, nós temos, enquanto servidores, dificuldade em adquirir algo porque ele não foi planejado. Então, se ele não foi planejado, não existe recurso orçamentário destinado à sua aquisição. Por isso que é muito bom, importante que vocês conheçam, né, como que funciona essa administração dentro do sistema socioeducativo, para que vocês possam também acompanhar e cobrar dos futuros gestores do sistema socioeducativo. E qual vai ser o produto dessa ação? Ou seja, os equipamentos adquiridos. Então, se eu estava querendo adquirir equipamentos de comunicação e fiscalização, por exemplo, os rádios de comunicação, um produto dessa subação, né, seria o quê? O próprio equipamento adquirido. Lembrando que todo esse processo envolve um planejamento prévio. Mas por que eu, enquanto servidor, eu preciso saber disso? Porque a necessidade, a demanda, ela surgirá sempre da ponta. Então é muito importante que quando questionado pela chefia imediata a real necessidade, realmente os servidores participem desse processo. Porque o planejamento ele envolve todos, não apenas o gestor máximo da pasta, mas como também o próprio servidor que está ali no dia a dia, no cotidiano. Pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre administração e gestão pública no sistema socioeducativo. Eu sei que existem muitos outros conceitos, conteúdos, que nós iremos abordar também com vocês através de outras metodologias dentro do curso de formação inicial. Muito obrigado e até breve.